José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado. E eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista das magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu, sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas mudas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu o quê? Pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou, chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, o servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há quem eu interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpreta. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam ao prato. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magra de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse Faraó, José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias vistas que subiam depois dela são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura,
E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento na cidade e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos.